Fala aí, rapaziada, hoje eu quero mostrar para vocês como você pode executar o seu próprio SniperBot do tipo Mavbot na rede Solana. Chega daqueles SniperBots medíocres do Telegram, onde você sempre chega atrasado em todas as moedas, onde você precisa colocar sua frase secreta da carteira em risco, onde você sempre toma prejuízo. Aqui você vai ter acesso a todo o contrato do seu SniperBot, você mesmo preenche ele, você mesmo executa, você mesmo pausa, você mesmo faz as retiradas. Vale lembrar que este daqui é um produto que levou muito tempo para ser desenvolvido, tá? Ele era vendido, agora nós temos um produto já mais automatizado, então por isso que eu estou passando esse daqui para vocês, tá? Mas ele é funcional, sim, completamente funcional, inclusive vou fazer aqui a demonstração de como fazer ele funcionar. Tá bom? Então vamos lá. Para isso nós vamos precisar de duas ferramentas muito simples. São elas aí a CodePen, tá? Que é essa plataforma aqui, onde a gente consegue fazer interações com HTML, CSS e também JS, que é o JavaScript. E nós vamos precisar também de uma carteira, tá? Pode ser aí uma Solflare ou uma Phantom. Não vai funcionar com outras carteiras. Por quê? Por conta do código, por conta da codificação aqui. Se alguém quiser que funcione em outras carteiras, aí tem que entrar em contato aí com a gente, tá? Quando for liberado o contato, provavelmente não está liberado ainda, quando esse vídeo sair, para comprar, para adquirir um produto ou fazer essas alterações aí, mas aí lógico que é cobrado valor à parte, tá? Então é Solflare ou Phantom apenas. Aqui na CodePen, eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, tá? É uma visualização melhor para mim, mas para quem tiver aí dificuldade desse jeito, tem outras maneiras aí de vocês trabalharem, tá? Nós vamos precisar aí do código do HTML, do CSS e também aqui do JS. Vale lembrar o seguinte, quem faz o SniperBot funcionar é o JavaScript, tá? O CSS e o HTML são somente para formatação, para o SniperBot ficar mais bonitinho aqui, para as palavras ficarem nos locais corretos, os botões todos certinhos, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui todo esse código do JavaScript, que eu vou deixar para vocês aí na descrição. Eu vou deixar tudo certinho, tá? Toda a nomenclatura ali, tudo certinho. E vocês só vão colar aqui, tá? E depois executar. Vamos pegar aqui o CSS também. E vamos pegar também o JavaScript, tá vendo? É só fazer isso, tá? Que ele já vai puxar aqui, ó, tudo certinho e já vai inclusive pedir para conectar a carteira, mas ainda falta uma coisa, tá? Eu já vou conectar aqui a carteira, mas aqui, ó, a gente vai vir no OpenJS Settings e quase que eu esqueço de uma outra parte aqui. No JS Settings, a gente vai vir aqui nessa parte de Add External Scripts e nós vamos adicionar aqui, ó, essas duas bibliotecas. São bibliotecas da própria Solana. Se vocês quiserem jogar no Google aí para pesquisar, vocês podem ficar à vontade, tá? São bibliotecas da Solana que nós vamos importar aqui. Antigamente eu usava 3, agora só 2 já são suficientes, já tem todas as informações. Mas aqui a gente não vai fechar ainda, tá? A gente vai vir aqui em cima em HTML, tá vendo? E aqui em Stuff for Head, nós vamos ter que adicionar essas modificações aqui. Vou explicar para vocês o porquê, tá? A biblioteca que a gente importa, essas duas bibliotecas aqui, elas vêm com algumas configurações que vão conflitar, que não vão permitir a gente rodar o script. Então ele não vai abrir a carteira, não vai realizar a transação. Por isso a gente precisa forçar essas modificações aqui no cabeçalho para que essas modificações então façam com que o nosso código funcione. Sem isso não vai funcionar, ele vai dar um erro aqui embaixo, ou até mesmo no F12 ele dá um erro e não abre a carteira, tá? Dessa forma aqui ele vai abrir então normalmente a carteira. Se você quiser, você pode criar uma conta aqui no CodePen e você pode também salvar essa janela de trabalho aqui que você esteja fazendo, tá? E aí, estando tudo pronto, né, com nossa carteira conectada, a gente vai fazer a criação do nosso SniperBot já enviando uma quantidade em Solana para ele, tá? E a gente vai fazer aqui, ó, dessa maneira. Nós vamos colocar aqui a quantidade de Sol, tá? O mínimo é 0.5, tá bom? Não dá para fazer com menos do que isso. Inclusive, no próprio código, tá? Já foi colocada uma limitação. Olha aqui, ó. O valor inicial não pode ser menor que 0.5. Já foi colocada uma limitação. Por quê? Porque
Dentro da Solana, as transações elas são sim baratas, mas a maneira como os contratos inteligentes funcionam na rede Solana, ela é diferente do que funciona lá na Ethereum, por exemplo. Na Ethereum, você paga uma taxa de transação, na Binance Smart Chain também, e o contrato inteligente ele fica lá armazenado dentro da blockchain. A Solana é um grande computador, então você vai pagar taxa para executar o contrato, que é diferente, por exemplo, lá da Ethereum, tá? Então aqui o valor inicial ele é mais caro justamente por conta disso. Então você vai preencher aqui com o valor que você quiser, 0,5 é o mínimo. Eu vou colocar um Sol, tá? Um Solana. Eu estou aqui com 6,98 Sol. Vou enviar um Sol aqui para o nosso SniperBot. Faço a aprovação e ele já fez a aprovação. Enviado um Sol via Solflare, ok, Mav pronto, use Start para iniciar. E aqui eu já deixei os comandos para vocês utilizarem. Tem o comando Connect, Status, Start e Stop. Vamos utilizar aqui o comando Status, só para vocês verem como ele funciona, tá? Olha só, a Wallet ele mostra o Mav que atualmente está parado e também o desbloqueio que está liberado, tá? Ou seja, o nosso SniperBot, o MavBot, já está liberado para fazer as suas atuações, tá? Agora, a gente só precisa dar o comando para ele iniciar, que é o comando de Start. Como falei para vocês, o SniperBot, os contratos inteligentes na rede Solana, eles funcionam diferente. Quando você adiciona fundos, o próprio SniperBot vai ter fundos ali para pagar as taxas de transação, ele mesmo que vai fazer toda a operação. Você não precisa ficar executando toda vez como lá dentro da Ethereum. Então eu vou clicar aqui em Run e ele começa a fazer aí as transações, tá? Vocês podem ver aqui, ó, ele mesmo começa, ó, ele mesmo vai mostrando as transações que ele vai fazendo e vai mostrando aqui também, ó, as taxas, tá vendo, ó, My Fee, tá um pouco desalinhado aqui, né? Mas isso aqui não vai interferir em nada. Ele mesmo vai mostrando as taxas aqui que você vai ganhando por operação, tá? Vale lembrar que nem toda operação que acontece aqui ela é lucrativa. Algumas saem no 0 a 0, mas a maior parte delas são de fato lucrativas, tá? Só que os valores de MavBot na rede Solana são um pouco mais baixos, né? A Solana ela ganha em quantidade, então você precisa deixar ele rodando por algum tempo até que eventualmente você venha aqui e pare ele para depois fazer a retirada, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma pausa, tá? Eu vou deixar ele rodando e aí depois eu volto com vocês, a gente vai fazer a pausa e nós vamos então ver qual foi o resultado. Voltando aqui com vocês, já se passou algum tempo desde que eu comecei a executar aqui os nossos SniperBot, ele já fez uma série de transações, tá? Inclusive as transações mais lá para baixo podem ter até algum certo delay por conta do navegador que você esteja utilizando, a memória RAM e tudo mais, tá? Então, eventualmente pode ser que ele dê aí algum delay por conta desse carregamento, mas não tem problema, tá? As execuções elas não estão sendo feitas aqui. Aqui ele só está simulando as transações que são feitas lá na blockchain. Aqui a gente só vê os resultados, tá bom? Aí, para parar o nosso SniperBot agora, nós vamos dar o comando para ele, que é o comando Stop. A gente clica, manda ele fazer um Stop e ele vai parar o nosso Mav, tá vendo? Ó, Mav parado. E agora nós vamos fazer a retirada, tá? Olha só, atualmente eu estou com 5,98, a gente enviou um Solana aqui para o nosso MavBot funcionar. E agora a gente vai fazer a retirada, tá? A retirada vai cobrar ali uma taxinha de novo de vocês, tá bom? Deu aqui 0,1 e uns quebrados. Então a gente vai aprovar. E como na Solana é bem rápido, a gente não precisa esperar. As transações aqui são bem rápidas. Olha aí, ó. 9,05. A gente começou com 6,90, praticamente 7. Então foram aí 2 Sol, mais ou menos, de lucratividade. Um pouco mais de 2, né? Porque não estava exatamente com 7, mas um pouco mais de 2 Sol em apenas aí alguns instantes, né? Na verdade, claro, levou um bom tempo, algumas horas aí, para que tudo fosse feito, todo rodado, mas é uma forma aí, um método bastante vantajoso. Lembrando de novo, pessoal, não dá para fazer com valores menores de 0,5, né?
não façam isso, tá? E para parar o SniperBot, para tirar depois os fundos de vocês, você precisa primeiro parar ele, dê um stop, tá? O comando de stop e depois faça a retirada. Porque se você fizer a retirada com ele rodando, os fundos vão estar ali provavelmente fazendo um swap ou no meio de uma transação e você não vai conseguir retirar tudo. Você pode retirar às vezes só metade, só um quarto, às vezes pode não vir nada, você vai usar o comando em vão, tá? Então você tem que parar ele para depois você fazer a retirada. E tem o comando clear que eu não mostrei para vocês, que vai limpar aqui, ó, toda a nossa janela, tá? É para isso que serve aí o comando clear. Mas é isso, lembrando só novamente, os nossos produtos vão estar disponíveis aí em breve, tá? Juntamente com o nosso contato e para quem quiser fazer alguma alteração ou quiser um produto em específico, tá bom?